Doando Vida, uma iniciativa da ATMO para aumentar o número de órgãos transplantados em Pernambuco. Doando Vida, toda segunda com Natália Demerri, na Universitária FM 99.9. Uma ótima tarde para você que sintoniza 99.9, a nossa Universitária FM. Estamos começando mais um Doando Vida, o nosso programa educativo sobre doação de órgãos e tecidos. Toda segunda-feira nós temos um encontro marcado a partir das 2 da tarde, das 2 às 3 da tarde. Afinal, o programa é uma realização da Atmo, Amigos do Transplante de Medula Óssea. Para saber mais sobre o trabalho da Atmo, você pode acessar o www.atmo.org.br. Lembrando que o Doando Vida, você pode escutá-lo, não só o Doando Vida, mas toda a programação da Universitária, pela 99.9, a tradicional frequência, e também pela internet, pelo www.tvu.ufpe.br. Muito bom, Liliane. A gente começa hoje com a participação do Carlos Vasconcelos, diretamente lá de São Paulo. Ele que está ligado à página, não é isso? Combate ao Câncer. Combate ao Câncer. Né? O Carlos, eu conheço o Carlos já há algum tempo, não é? E eu sempre, já é a segunda vez que eu tento trazê-lo até o programa, mas sempre acontece alguma coisa. Hoje, graças a Deus, está tudo certo. Carlos, você está aí? Estou. Olá, Carlos. Boa tarde. Carlos, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo certo também. Obrigada pela participação com a gente aqui em Recife, no Doando Vida, na nossa Universitária FM. Carlos, conta um pouquinho pra gente. A gente falou aqui já da página do Combate ao Câncer. Conta um pouco pra gente que página é essa, como funciona. A página do Combate ao Câncer surgiu em setembro de 2011 e ela surgiu com um interesse na época que era conscientizar as pessoas acerca de um único tipo de câncer, que era o mieloma múltiplo, um câncer de medula óssea, hematológico, porque na época minha mãe foi diagnosticada com mieloma e eu gostaria de conscientizar as outras pessoas acerca dessa doença, porque a minha mãe ela teve um diagnóstico tardio e ela teve fraturas, teve insuficiência renal na época, teve que fazer uma quimioterapia mais agressiva por conta dessa insuficiência renal e essa página surgiu com esse intuito, só que logo depois nós começamos a divulgar todo tipo de câncer, não só o hematológico, mas como a oncologia em geral também, que é conscientizar as pessoas acerca de todos os tipos de câncer, os cânceres mais frequentes que são câncer de mama, leucemia, câncer de pulmão, câncer de intestino, mas nós, de um modo bem abrangente, nós tentamos falar sobre todos os tipos de câncer, tipos de tratamento, sobre como conseguir os medicamentos, porque tem alguns medicamentos de oncologia que são medicamentos de alto custo e o paciente não consegue, logo de cara, quando recebe essa prescrição do médico, ele não consegue já sair com esse medicamento, retirar na farmácia, porque é um medicamento de alto custo que às vezes o SUS não cobre. Então esse paciente tem que usar ação judicial, ou tem que acabar brigando um pouquinho para conseguir o medicamento, e nós temos aí fornecido algumas orientações, temos direcionado algumas ONGs como a ABRALE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e o Instituto Oncoguia, que são algumas das ONGs parceiras do combate ao câncer na prevenção e suporte ao paciente diagnosticado. O Carlos, como você mesmo já citou aí, o grande problema dos tratamentos são aquisição de medicação, correto? Exatamente. Principalmente esses de uso contínuo e de alta complexidade. Como está aí São Paulo? Eu não acredito que esteja muito diferente dos outros estados, mas o cenário que a gente tem vivido de alguns tipos de doença, tais medicamentos estarem sendo autorizados pelo SUS, como no caso do linfoma, tem um medicamento que é um anticorpo monoclonal, que às vezes o hematologista coloca junto com a quimioterapia para o paciente tomar para potencializar o tratamento. Esse tipo de medicamento, por exemplo, ele é aprovado para alguns tipos de linfoma e para outros não. Então acaba que o oncohematologista, ele tem que ver se aquele paciente
está apto para tomar aquele medicamento, em vista de que em outros países esse medicamento já está aprovado para o tratamento de todos os linfomas, o que não acontece ainda aqui no Brasil. Um outro exemplo clássico é sobre a lenalidomida, um medicamento para tratamento do mieloma múltiplo. Ele é da segunda classe da talidomida. A talidomida nós temos aprovado no Brasil, só que ela é um medicamento que tem muito efeito colateral. Ela ajuda a tratar o mieloma? Ajuda. Só que ela tem muito efeito colateral e às vezes acaba que o paciente tem que largar o tratamento com a lenalidomida e voltar para a quimioterapia porque não suportou os efeitos colaterais do medicamento. Então, tendo isso em vista, nos Estados Unidos foi criado a lenalidomida, que é a segunda classe desse medicamento, com menos efeitos colaterais e mais efeito contra a doença. Ela ataca melhor a doença. Esse medicamento já está aprovado em mais de 80 países, menos no Brasil. No Brasil, a Anvisa ela reprovou, ela rejeitou a entrada do medicamento, alegando que o medicamento ele não é seguro, ele causa um segundo tipo de câncer, sempre as mesmas desculpas. Só que os tratamentos já aprovados, qualquer quimioterápico, até mesmo a radioterapia, ela também tem esse risco de causar uma segunda neoplasia. Então isso não é desculpa para nós não termos esse medicamento aprovado no Brasil ainda. Nós já participamos de audiência pública, no ano passado eu fui para uma audiência pública em Brasília, no Senado Federal, sobre a lenalidomida. A Anvisa prometeu rever esse processo de aprovação do medicamento, mas ainda hoje nós não tivemos resposta. Então eu acho que assim, quem tem perdido com tudo isso são os pacientes. Eu acho um desrespeito com o paciente, por quê? Porque o paciente tem um tratamento menos invasivo, menos prejudicial, e ele não tem isso. Aí ele tem que ir para a quimioterapia convencional, que são aquelas drogas fortes, e isso acaba gerando um gasto muito grande para o governo, porque acaba que o paciente acaba fazendo doses que trazem mais efeitos colaterais, aí o paciente tem que ficar internado, acaba pegando infecção hospitalar, acaba indo para UTI. Então tem que ser analisado o custo sobre o medicamento e os benefícios que ele pode trazer e comparar isso com a quimioterapia convencional e os gastos que isso pode estar dando para o Ministério da Saúde, para o SUS, para o município, para o estado. Então, aqui no estado de São Paulo, os pacientes têm tido muita dificuldade para conseguir esse medicamento. Sempre por processo judicial. Lógico. Carlos, sempre por processo judicial que eles conseguem. No caso da lenalidomida, nem com processo judicial, viu, Liliane? O que acontece é que os pacientes têm entrado com ação judicial e o juiz, ele não tem dado, ou quando ele tem dado, ordenado para o Estado comprar essa medicação, o Estado volta a alegar para o juiz que o medicamento não é aprovado, então eles não podem comprar, mesmo com comprovação médica e laudo, falando que o médico já tentou todas as drogas disponíveis no país, o Estado não tem dado o medicamento. Os pacientes têm conseguido dificuldade. Nós vimos um caso em Brasília de um paciente que teve que vender, eu não sei se foi um carro ou foi um imóvel, e teve que comprar a medicação e importar do bolso, porque o governo não quis comprar essa medicação. E esse é um dos casos, porque, na verdade, medicamentos que estão aprovados no país, nós temos encontrado essa dificuldade também. Então, resumindo, essas medicações, elas são de alto custo, e eu acredito que a Anvisa, de uma certa maneira, eu sinto, né, que eles não autorizam porque eles acham que o SUS não tem condição de arcar com essa despesa. Você concorda com essa opinião? Olha, em congresso que nós tivemos ano passado, um congresso de oncohematologia em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, um dos enviados pela Anvisa diz que a Anvisa não liga para custos e que as medicações elas são adquiridas pelo governo. Então a gente não sabe realmente o que aconteceu. Eu acredito que em parte seja isso, mas eu acho que funciona tudo como num jogo de interesse, sabe? Um joga para cá, outro joga para lá.
aí um acaba jogando a culpa no outro, e quem tem sido prejudicado são os pacientes e os profissionais, né, que tem que trabalhar com o que tem para tentar curar uma doença que muitas das vezes não responde àquele tipo de medicamento e não tem outra solução, tem que trabalhar com o que tem no centro de oncologia. E como está aí os transplantes de medula, coleta no Redome, em São Paulo? Aqui em São Paulo, parece que tem funcionado, a gente acompanha, assim, não muito frequente, né, o acompanhamento, mas tem funcionado normalmente, os doadores interessados têm conseguido se cadastrar sem impedimento, não sei se é porque não chega a atingir a meta, porque o que a gente entende é que cada estado ele tem uma meta, e tem uns estados que têm os números da meta maiores que o outro. Eu acredito que aqui em São Paulo essa meta deve ser muito grande, então os doadores... E não se faz campanha, faz campanha. Hoje em dia não se faz campanha. Exatamente, não tem se feito campanha, mas as pessoas interessadas, elas têm conseguido se cadastrar sem nenhum problema, sem nenhum impedimento, porque eu acredito que essa meta imposta pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, eu acredito que não tenha sido atingida no estado de São Paulo, que essa meta mensal, e acredito que depois tenha também uma meta anual. Então aqui eles têm conseguido se cadastrar. Sobre transplante, tem muita falta de leito, então às vezes encontra o doador e tem que esperar leito, e ainda porque os transplantes, eles são feitos em regime ambulatorial em alguns hospitais aqui do estado de São Paulo. O que acontece? O paciente ele faz todos os procedimentos do transplante. Quando a gente fala em transplante autólogo, por exemplo, que é o autotransplante de medula, o paciente ele não tem sido internado. O paciente ele faz a coleta da medula, ele faz os procedimentos de quimioterapia em regime ambulatorial, faz e vai para casa, e somente no dia do transplante, que é o dia que ele vai receber essa medula, que ele vai se internar no hospital para receber a medula, e vai ficar mais uns 5, 6 dias depois que recebe a medula e volta ao tratamento ambulatorial, que é ir para casa e voltar, que acaba se tornando um perigo também, né? Se no hospital também tem o perigo da internação, de infecção hospitalar, na casa, na rua, no ambiente comunitário, a gente também não está livre desse perigo. Então o paciente acaba tendo que ir e voltar para casa todo dia para poder liberar leito para outros candidatos a transplante por falta de leito. Eu estava no Encontro Redome no ano passado, isso foi uma orientação de lá. Saiu essa orientação de lá. Eles acharam que o transplante autólogo não é um transplante, e sim um tratamento, e como tal, poderia ser feito, vamos dizer assim, a domicílio. Você vem, faz o tratamento, volta para a sua casa. Só que quando eles fazem esse tipo de processo para ter mais leitos livres, né, eles não pensam que muitas vezes o paciente não tem o dinheiro do táxi, vai de metrô, vai de ônibus, não é verdade? E isso dificulta a recuperação deles. O que a gente vê é o interesse em fazer o transplante por uma questão de números, no qual, hoje em dia, não pode se considerar o transplante autólogo como um transplante, e sim como um tratamento, mas se que faz o tratamento, o hospital ganha do SUS aquele valor, e a saúde do paciente, o risco do paciente não é bem considerado. É verdade, é muito grande o risco e o paciente quase não tem suporte. Certo. Você sabe quantos transplantes ocorreram aí no ano de 2013? Não, aqui a gente não tem esses dados, até porque eu fico no interior de São Paulo, que é uma cidade que não tem transplante, que é Bragança Paulista, e os transplantes são realizados nas capitais. No caso, em São Paulo mesmo, né, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que são os dois hospitais do SUS que nós temos o conhecimento que realizam esse tipo de transplante. Mas nós não temos nenhum dado divulgado. Certo. Nós estamos na semana de doação de órgãos e tecidos, certo? Nessa campanha que o governo do estado está fazendo, ele fala sobre medula óssea aí em São Paulo? Ou só fala de coração, fígado, córnea? Olha, nós não temos
visto nenhum tipo de campanha de doação de medula. É o que você falou, nós não temos mais assim esse conhecimento de doação de medula, mais sobre doação de órgãos, doação de córnea, porque tem um hospital em Sorocaba que faz transplante um hospital famoso do SUS, que faz transplante de córnea, e inclusive são jogados assim, chega a ser jogado fora tantos órgãos porque não tem candidato ao transplante, para você ter uma ideia. Mas aqui nós não temos também divulgação de doação de medula óssea. É doação de sangue e doação de órgãos, que é para o paciente avisar a família em caso de morte, para que a família autorize a doação de órgãos. A gente sente isso aqui, é uma coisa que nós batemos na tecla, e hoje foi o lançamento da campanha aqui no estado de Pernambuco, e saiu no jornal, né, que tinham 68 pessoas sem doadores aqui no estado, sem doadores de medula óssea, né, à espera de um doador, 68 pessoas, 9 de coração, 1.000 e tantos de rim, 1.000 e tanto de fígado, mas está saindo medula óssea hoje em dia, porque nós da Atimo ficamos o tempo inteiro junto à central de transplante para que divulguem os dados corretamente, incluindo medula óssea. Né? Quer dizer, um trabalho de formiguinha que a gente está vendo que está dando resultado, e nós temos que agradecer ao governo do estado, à Secretaria de Saúde, de ter incluído medula óssea nessa lista. Então, há necessidade do combate ao câncer fazer o que nós aqui da Atimo fazemos. Buscar as centrais de transplante e ficar batendo na tecla, perguntando sobre doação de medula, pacientes cadastrados, quantos transplantes ocorreram e daí por diante. Sim. E aqui, Liliane, por exemplo, no interior, o candidato interessado em se tornar um doador de medula óssea não tem suporte da Secretaria Municipal de Saúde, não tem suporte da Secretaria Estadual de Saúde e nem do governo para estar se deslocando para uma capital ou para um centro de coleta de exame específico para o cadastramento de doador de medula óssea. Ele não tem esse suporte, não tem ônibus que a prefeitura se comprometa a mandar esses pacientes para lá, então, esses doadores. Então, assim, acaba que as pessoas não se interessam, ou quando se interessam não vão, porque elas não têm esse suporte, não sabem onde não tem transporte, ou não tem condição de... Não tem divulgação também pelo município também, não é? Não tem divulgação do município nem do estado sobre isso. É uma maneira de economizar pela omissão. Concorda comigo? Então, a gente omite isso aí, as pessoas não ficam sabendo, não tem onde buscar, fica tudo acomodado. Nós temos aqui os dados, no estado de São Paulo, no primeiro semestre de 2013, transplante halogênico foram realizados 175 e autólogo foram 231. Então, você vê que o transplante halogênico tem sido menor por falta de doador, né? Acredito eu, por falta de encontrar alguém compatível. Já o autólogo tem sido um pouco maior por ser um autotransplante, né? O paciente poder utilizar a sua própria medula para esse tratamento, mas infelizmente não é um transplante que permite a cura de algumas doenças. Por exemplo, esse transplante ele consegue ajudar pacientes com linfoma e mieloma múltiplo, mas já não consegue ajudar, por exemplo, um paciente que tem uma leucemia que seja recidivada ou alguma outra doença hematológica que só seja possível a cura com um transplante halogênico. Tá bem, Carlos. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa, viu? Um prazer muito grande tê-lo aqui. Depois eu mando o link para que você divulgue o trabalho da Atimo no seu site para que as pessoas conheçam o trabalho. Tudo bem, eu que agradeço a participação, eu me coloco aí ao dispor, coloco o combate ao câncer, a nossa equipe ao dispor da Atimo, e recentemente nós fizemos uma parceria com um grande portal, que é o portal R7,
Então a gente se coloca aí à disposição para publicação de notícias no www.combatealcancer.com. E essas notícias automaticamente são divulgadas no portal R7, que é um dos grandes portais de notícia do Brasil, e através disso a gente tem conseguido alcançar cada vez mais pessoas. Então fica aí o link e a gente se coloca à disposição de todos, e quem quiser conhecer a nossa página no Facebook é facebook.com/combate câncer. Não é combate ao câncer, é combate câncer mesmo. Aí entrando lá vocês já vão ver as nossas formas de atuação, a nossa missão, o que nós temos feito para poder ajudar. Obrigada, Carlos, e um grande abraço. Eu que agradeço, um grande abraço. Obrigada, Carlos. Carlos Vasconcelos, nós conversamos com ele diretamente de São Paulo. Ele que trouxe mais informações apresentou, na verdade, a página, o site, o endereço do site, agora no final, combatealcancer.com, e a página no Facebook, e ainda conversou sobre essas dificuldades, fazendo esse jogo de realidade na Recife, São Paulo. No final das contas, os mesmos problemas. As mesmas conquistas também em relação aos pacientes, aos desejos dos familiares. E a gente segue, então, tentando divulgar sempre que possível essa parceria com outros estados. Só para retomar, então, algumas coisas que a gente conversou hoje de divulgação, o Carlos Vasconcelos de São Paulo, ele falou da página Combate ao Câncer, e deu um detalhe muito bacana que para você encontrar no Facebook não é Combate ao Câncer, mas sim facebook.com/combate câncer. Então, quem quiser conhecer a página, curtir, compartilhar, divulgar por aí, procura facebook.com/combate câncer. Vale muito a pena, a página já está com 725 mil curtidas, um número muito expressivo, e eles querem chegar a 1 milhão. Então, vá lá, aproveite para conhecer, compartilhar um pouco do trabalho do pessoal lá de São Paulo, é o Combate Câncer. Então, você pode procurar pelo combatealcancer.com, www.combatealcancer.com. Então, para ficar mais fácil para você, na página do Facebook, para localizar Combate Câncer, seja qual for o caminho, não deixe de conhecer o trabalho do pessoal lá de São Paulo.